um pouquinho de perdi. Qual é o nome do senhor? Diga o nome completo do senhor, idade e profissão. Igor da Silva Lima. Tenho 30 anos, 25/10/1994. No momento, me redi trabalhando como motorista. O senhor tem filho menor de 12 anos de idade? Sim, senhor. Casado, solteiro? Sou juntado. Está trabalhando de quê que o senhor disse? Tá... Motorista, entrega, A última vez? caminhão. Não, Agora mesmo, né? isso, sim, senhor. O senhor já teve alguma condenação criminal antes desse processo aqui? Sim, senhor. Em razão de quê, senhor? Por causa de um celular que eu comprei e era roubado. O senhor sabe do que está sendo acusado, né? Sim, senhor. O senhor vai querer responder as perguntas que lhe serão feitas aqui ou ficar em silêncio? Só na minha defesa. Só da sua defesa. Estou passando, então, a palavra para o doutor Vitor. Vamos lá, doutor Vitor. Passando do meio-dia aí. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o momento do seu interrogatório, o momento que o senhor... Esclarecer, perdoa a silêncio. Esclarecer aos seus jurados e juradas que a Constituição, o Código de Processo Penal, permite que ele responda tão somente à defesa. Fique em silêncio aqui, tá certo? Sem levar em prejuízo da defesa dele, ok? Certo? É por isso que então nós estamos impedidos agora de fazer pergunta para ele. Só a defesa vai fazer. É a opção dele e é uma prerrogativa da defesa. Pois não, senhor. Ok. Esse momento aqui é do seu interrogatório, o momento que o senhor tem para poder passar a sua versão dos fatos para os jurados, que são os verdadeiros, né, julgadores aqui da causa. Sim, senhor. De forma bem objetiva, eu vou te perguntar o que o senhor se recorda daquele dia da festa, desde o momento que o senhor chegou até o momento que o senhor foi embora. Sim, eu estava comemorando data de juntamento com a esposa que eu tinha. Aí nisso tava eu, meu irmão e ela. Aí chegou essa menina que conhecia meu irmão, pegou e chamou ele para ir numa festa. Aí eu peguei, ele me chamou, eu peguei e fui mais eles. Aí chegando lá na festa, entramos para a festa, tudo ok. Aí, certo momento, disse que tava tendo uma discussão lá fora. Aí eu já peguei, chamei meu irmão, minha esposa e a menina que ele tava para ir embora. Aí no momento nós fomos embora. Aí certo momento ele pediu para descer, que eu acho que ele ia para casa dela. Aí eu peguei e fui seguir o caminho para casa. Tá. Nesse dia, o senhor bebeu na Sim, festa? senhor. Sim, senhor. Como que estava lá a festa? Tinha muita gente? Estava vazio? Sabe mais ou menos quantas pessoas tinham? Não, senhor, isso aí eu me recordo. O espaço era grande? Era. Tá, Porque a casa era de fundo e tinha um quintalzão pra frente. tá. O senhor se recorda de ter visto o seu primo Brendo na festa? Sim, senhor. Eu só vi ele, cumprimentei ele e fiquei no canto. Eu, meu irmão e minha esposa e a menina que ele tava. Ele não ficou no grupo Não, que o senhor senhor. estava. O senhor viu Leozão, Leonardo? Não, senhor. O senhor conhecia o Leozão? Só de vista, sim. De vista do bairro aí, essas Isso. coisas. Tá. Pergunta ao senhor, mais uma vez, de forma bem objetiva. O senhor tem alguma relação com a morte do Davi? Não, senhor. O senhor levou, de alguma forma, o Brendo até o local do fato? Não, senhor. Tá. Depois do fato, o senhor ficou sabendo da morte do Leozão? Sim, senhor. O senhor sabe por que o Leozão morreu? Sim, eu tava em casa, certo horário, chegou a polícia lá atrás do Breno. Aí me pegou e falou o que aconteceu, perguntou se eu sabia também. Não, em relação à morte do Leozão, depois, em relação àquele fato do Diego Batata. O senhor conhecia o Diego Batata? Sim, senhor, de Tá. vista também. Então, depois disso, o senhor ficou sabendo que o Leozão morreu? O senhor ficou Sim, sabendo? diz Tá. que o comentário que rola é que o Leozão morreu por conta que mandou o Breno matar
o rapaz aí, que eu até esqueci o nome dele. Mais uma aqui. Por que que o senhor acha que estão colocando essa acusação contra o senhor? E na época mesmo do ocorrido, eu tinha um gol verde. Aí eu acho que por isso que me botaram nessa. O senhor sabe se também alguma coisa relacionada ao seu parentesco com o Breno possa ter Pode influenciado? ter também. Possa ser, como nós estávamos na festa, no mesmo local, né? Tá, Aí possa ser que. tá. Agradeço as respostas. Se os jurados ou o doutor Laia tiverem algumas perguntas também, podem ficar à vontade. Acho que o Isso, David. David Lucas. David. Davi O que que o senhor tinha com ele? é meu irmão, É sua parte de mãe. Patrimônio. Nossos sentimentos, embora passado bastante tempo, obrigado. isso nunca sai na memória do senhor, né? Até porque parece que o senhor estava próximo, né? Estava junto. Estava junto. Tá certo, vamos lá, vamos ouvi-lo. Talvez a última vez sobre esse fato aqui. Vamos tratar dele, doutor. Obrigado. Só um segundo, né? Doutor, olha a partir do ID 140, 580, 321. Bom dia, Diógenes, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Primeiramente, deixo aqui meu sentimento ao senhor, seu irmão falecido, que é a vítima do processo. Como o doutor Olair já mencionou, o senhor já foi ouvido várias vezes, né, aqui na Justiça Fracional. Espero que seja a última vez que o senhor precisa estar passando por isso. Amém. O senhor sabe do que trata esse processo, imagino. Tá, eu vou pedir para o senhor, então, narrar, primeiramente, o que aconteceu no dia, mas antes, só para ter certeza, o senhor se sente confortável para prestar versão na presença do Igor? Sim, não tem problema nenhum, não. Tá certo. Eu vou pedir para o senhor contar, então, como que aconteceu toda essa situação, como que começou, por quê? Desde o início, pode ser assim? Sim, sim. Saiu eu e o meu irmão nesta noite, que eu não estou lembrando aqui o dia para falar a data, se for preciso. 20 de janeiro de 2018. Dia 20 de janeiro de 2018, saiu eu e o meu irmão à noite para fazer uso de bebidas alcoólicas. E, irmão, né? Conversar, brincar, tudo. Saímos, paramos em uma distribuidora, ali na 45, ficamos lá bebendo. Um conhecido lá, nosso, falou que tinha uma festa também. Fui numa casa aí, que eu também não lembro mais o endereço, não sei lá de onde é. Chegamos lá e ficamos nessa casa, fazendo uso de bebidas alcoólicas, ouvindo música e tudo. Não, como estava eu lá só para beber e aqui curtir a festa, não prestei atenção em nada, nem em ninguém. Isso deu um tal horário que eu decidi ir para casa com ele. Na ida, saímos eu e ele lá, parece que ele já tinha, acho que visto alguma coisa, não tinha gostado lá. Eu sei que foi eu e ele lá já conversando e meio que discutindo. Cheguei e colidi o meu carro com um do rapaz aí, acho que até já foi tirado da vida dele aí, parece que teve um acidente aí com ele também, não sei como é que é, acho que é Leandro, acho o nome dele, né? Quer que chamar ele de Leozão, que eu Isso. conhecia ele como esse nome, que era o único que eu já conhecia por outras festinhas que eu ia, que foi aonde que eu conhecia ele por esse nome, que no dia que aconteceu foi aonde a única pessoa que eu pude falar, que eu sabia quem era ele. Aí bati o carro lá no dele. Aí tava ele e esse outro rapaz lá dentro do carro, acho que é Leonardo, né? Que parece o nome, que tava. Aí foram lá na minha ignição, que eu desci preocupado com o veículo dele, que eu colidi. Deixei o carro meu só desligado com a chave na ignição e tudo. Ele foi lá, tirou a chave da minha ignição e pegou a chave, não quis me devolver. E eu falando que ia pagar, que pela manhã nós acertava, porque eu sempre trabalhei, que eu só tinha saído para ir fazer uso de bebida. Nesse tempo, veio esse rapaz aí,
com outro carro já atrás do meu irmão para fazer o que ele fez, porque se ele já saiu, se ele já estava vindo ali, já era para isso, né? Veio ele e o outro lá, que era o de menor. Na época era lá, que eu acho que é o Breno Araújo, que eu sei o nome por conta de eu ter ido na delegacia e as coisas que eu não conhecia esses caras, nunca nem tinha visto. Nisso, aí esse Leozão conhecia eles. Aí falou: aqui, meu parceiro, o que que aconteceu? Não sei o que, foi chamando. Meu irmão, eu falo que da festa que estava lá junto, porque o meu irmão falou: oxe, tu estava lá na festa lá comigo agora. Para onde ele só levou um tapa na cara, o outro puxou a arma e eu corri, porque eu vi a arma, a intenção é o quê? Eu vou correr para não ser tirado da minha vida. O meu irmão, a intenção era essa também, que ele corresse para tentar se salvar, né? Eu só fui ouvindo os disparos e eu corri, me escondi em frente a uma casa. Creio eu que foi Deus que me salvou, porque como eu estava bêbado, não tinha como eu ter escapado ali. Foi porque Deus não permitiu ter me tirado da minha vida. Fiquei quieto, aguardei um momento. Depois passou, acho que ali uns 10 ou alguns minutos, voltei para ver a situação. Encontrei o meu carro lá, que era do meu primo que eu estava, o meu carro com a porta aberta, e o meu irmão no chão, que eu fui conversar com ele. Eu vendo o sangue saindo da cabeça dele, falei: matou. Porque um efetuado um disparo na cabeça, não tem mais para onde. Que foi que eu corri e procurei socorro. Que eu fui pedir lá ajuda pro meu tio, que foi que eu situei o nome dele aí, do Edmilson. Só isso. Ligaram lá, avisaram a minha mãe o que tinha acontecido. O que aconteceu? Eu não conhecia nenhum desses caras aí, nesses de ida e volta em delegacia e me mostrando foto, que foi aonde eu tinha até medo de falar: é esse aqui, e não ser, por eu acusar uma pessoa injustamente, porque é errado, isso não pode, e eu tinha medo, mas foi confirmado entre eles mesmos. Foi um falando: não, foi ele, foi botando o nome, a polícia conseguiu juntar todo mundo. Aí fala que foi injusto, que foi por defesa deles, eu não sei o que que eles alegou aí, o que que é. Eu sei que eu não fiz nada. Tava na festa ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica. E na saída da festa foi isso que aconteceu. De eu ter colidido o carro, no carro do outro rapaz, e nesse tempo aí de discussão entre nós, que ele não quis deixar eu sair e ir embora, chegou esses outros rapazes aí para fazer o que fez. Entendi. No caso, então, o senhor disse que chegou uma pessoa lá que bateu no seu irmão e aí teve quem efetuou o disparo, correto? Sim. Quem que bateu no seu irmão? Esse rapaz aí foi o que deu tapa, né? Que tava junto com, com o outro lá, que é o único que eu prestei atenção, que eu lembrava. Me desculpe até de falar assim, que não nem acho que nem sei nem se pode, que era o de menor, que era o Breno. Que eu fiquei com isso na cabeça, que eu cheguei lá em casa, um cara de rato, que parecia um moleque velho, narigudinho, velho, com a orelhinha empinada, que foi que eu vi matando, que eu já saí correndo, que eu vi puxando a arma e eu corri. E o do carro que chegou foi ele aí, os dois juntos. Aí chegou esse de menor e esse rapaz aí, foram os dois. E os outros dois que estavam, que foi que era o Leozão lá e o outro também que puxou a chave da ignição. Eu, por conta de ter ingerido bebida alcoólica e tá nervoso e a agonia toda, fiquei com medo de falar: não, foi esse, foi assim, tudo, e acusar a pessoa injustamente, igual eu já aleguei aqui. Então, eu só falei o pouco que eu sabia lá, igual eu estou falando aqui, e a polícia que correu atrás e ouvindo os depoimentos deles, foram vendo e ligando quem estava junto, foi ligando: não, você estava, foi você, e falando tudinho, e eles contou a versão dele, e eu estou contando a minha, que foi essa. E eu não quero falar mais, porque não tenho mais o que a dizer, porque o que eu tenho em memória é isso, que se eu falar eu vou estar mentindo, não posso. Tá. Naquele dia, o senhor tinha feito. A hora que isso aí tudo aconteceu, o senhor já tinha ingerido muita bebida alcoólica? Bastante. Tá certo. O senhor tinha feito uso de drogas? Entorpecente. Na época lá, eu bebendo com a galera, fazia o uso de tetraída cannabidiol, né, que é a maconha
lá fumando lá todo mundo, eu peguei e dei os tragos lá. Então, também não posso mentir e falar que não, que sim. Tá certo. Durante a festa, em algum momento, o Davi chegou a pedir para ir embora porque estava se sentindo ameaçado? Amigo, a colega nossa que estava junto disse que ele estava com bastante medo, porque teve uma hora que eu saí da festa, eu não sei se foi para pegar a bebida, e ele chegou nela e falou isso aí. Que aí parece que procuraram ela aí, o endereço dela, e não acharam. Aí eu peguei, eu não lembro, por conta da bebida. Tá, Aí, tá, o senhor não se recorda, tá certo. aí eu não quero falar para poder não estar fazendo errado, Tá. né? Mentindo. O senhor viu o seu irmão tendo qualquer tipo de discussão ou problema com alguém na festa? Não, Tá certo. Dessas pessoas que o senhor está apontando como responsáveis pelo crime, o senhor já conhecia antes? nunca tinha visto na minha vida. O senhor sabe se o seu irmão conhecia elas? Também acho que não, porque não me falou o nome de ninguém. Agora, dos que nós conhecia, que eu sei, era o do, que era o Leozão lá, né? Não sei se eu posso falar assim, que eu não lembro o Sim, nome sim, dele. não tem Era o problema. Leozão, tanto por conta de outras festas que tinha aí, ali na Rua do Lago, em outras coisas, que nós saía, e festa aí que bota esses carros de som aí. Aí, tanto que eu ainda falei, foi para ele. Nós te conhece, cara. Tu é o Leozão aí, você conhece nós lá de baixo, você tá brabo aí porque bateu aí no teu carro aí, eu vou pagar isso aí, eu trabalho, eu tenho dinheiro. Acidente acontece. E Uhum. foi isso aí que aconteceu. Tá. O senhor disse que é o Igor que está sentado aqui. Quem foi que bateu no seu irmão antes de o Brenda efetuar o disparo contra ele? É, foi na hora que chegou lá, aí que ele veio, que meu irmão foi falar, você tá lá na festa comigo agora, foi onde que ele só pá, levou um tapa, que eu vi o outro já puxando a arma, foi a hora que eu já dei as costas para eles e corri. Eu fiquei tão nervoso também. Entendi. O senhor viu o Igor com arma de fogo? Não, não posso mentir porque eu não vi mesmo se ele estava ali com a arma de fogo. Aí eu não vi. Se eu estou errado também, né, de estar falando, e às vezes ele estava, e é Deus que vai saber o dia do juízo final. Tá. O... Tá certo. O senhor disse que o senhor viu ele dando um tapa no seu irmão. Ele chegou a, assim, a agredir com violência seu irmão? Um tapa na cara. Na hora que meu irmão falou, oxe, tu estava lá na festa lá comigo agora, cara, e não sei o quê, que foi a hora que eles vieram. Cara, foi que o Leozão falou, aê, parceiro, esse cara bateu no meu carro, ele nem deu ideia para Leozão. Então, no caso, já saiu da festa atrás de mim e do meu irmão. Possa ser que tenha rolado alguma discussão entre eles, alguma coisa, e eu também não vi, não fiquei sabendo. E por conta de ter ingerido a bebida alcoólica, a gente já perde, como é que se pode dizer, que eu não tenho a palavra aqui agora, não é mais a consciência igual aqui, que eu estou são, né? Eu estou vendo tudo, está tudo bem lícito. Para mim, agora ingeriu a bebida alcoólica, você já não vê a mesma coisa. Possa ser que aconteça e eu não perceba. Entendi. Tanto que eu fiquei com medo, até lá no dia que os policiais civis me perguntou, eu fiquei com medo de apontar alguém injustamente, que isso não é certo. Se eu não estava lembrando, foi o que eu falei, eu não lembro, e eles me mostrando foto, e entre eles já tinham se confessado. O próprio Leozão falou, porque ele não ia assumir uma morte que não foi ele que matou, porque não foi ele mesmo. Então ele já acusou, ele apontou quem foi, os que efetuou o disparo, quem chegou com o carro e falou o nome deles. Foi aonde a polícia me apresentou e falou aqui, tá bem eles aqui. Você não lembra e eles queriam, porque eu sou o principal, como é que o nome que fala aí? Testemunho. Testemunha. Mas aí eu vou apontar uma pessoa que eu não lembro, eu estou fazendo errado e eu não quero fazer errado. Certo. Porque isso aqui é passageiro, vai ter o dia do juízo final. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor comentou muito sobre o Leozão. Na primeira vez que o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor chegou até a apontar que o Leozão seria um dos responsáveis pelo crime. O senhor se recorda disso? Por conta que quando ele viu o veículo vindo, com os conhecidos dele, ele já agoniou para chamar. No caso, para pedir ajuda. Foi a ajuda que ele viu ali no momento. Chamou, só que creio eu que ele não sabia que esses rapazes já vinham para fazer alguma coisa com nós, porque também esses caras não iam fazer o que fez, sabe por quê? Eu colidi o carro no carro do colega dele.
Entendi. Não. O senhor também chegou a narrar nessa primeira versão aí que a impressão que o senhor teve na época foi que o Brendo teria pegado a arma no carro do Leozão. Lá, né? Isso. Porque eles ficou, quando foram junto, eles lá, foi para conversar, e eu sei que eu só saí, corri, igual eu tô falando, quando eu vi a arma, porque ele foi lá, desceu do carro desse outro rapaz aqui, os dois, foi onde deu tapa e foi, acho que foi para conversar lá, perguntar o que que tinha acontecido deles lá entre si. E ele, no caso, o Leozão estava pedindo o socorro, né? A ajuda, pelo que aconteceu da colisão do carro dele. Aí eu fiquei nervoso aí, eu bêbado e falando, eu queria a justiça pelo meu irmão, e eu falei, citei o nome deles e queria falar o que aconteceu ali. Mas, como eu estou dizendo que foi que eu estava embriagado, eu não posso também estar falando esse tanto de coisa para acusar, apontar alguém injustamente. Hoje sim, hoje eu falo o que foi certo lá, o que aconteceu, igual estou dizendo que eu não quero falar algo que não aconteceu, apontar injustamente. Agora, aqueles dias lá, sim, eu estava bem revoltado, com sede de justiça, mas, igual estou falando, a justiça vem do Senhor. Meu Deus, como eles errou, se eu errar igual eles, fazer uma coisa dessa com eles, eu estou sendo igual a eles. Não pode. Então, deixa que Deus vai resolver aí. Desculpa aí, viu, amigo, o modo de conversar, às Não, vezes não sair tem fora. problema. O importante é o senhor contar o que o senhor lembra. Aí é isso aí. Deixa eu perguntar para o senhor. Os policiais colocaram aqui no boletim de ocorrência também, porque eles conversaram com o senhor no dia do crime. E aí aqui consta que o senhor estava bem alterado, porque o senhor tinha feito uso de bebida alcoólica, uso de drogas. O Sim. senhor chegou a mencionar também uma situação que parece que o problema que teria motivado tudo isso seria um desentendimento que o seu irmão teve com o Igor por causa de uma menina que seria namorada do Igor na época. O senhor se recorda desse fato específico na festa? Isso já foi o que eu ouvi lá, por conta de eu ter pegado o carro e saído para comprar bebida. Aí foi aonde que a menina lá falou que meu irmão, igual o senhor falou, parece que ele estava meio assustado e tudo, só que isso tudo já foi de ouvir. De ver, eu não vi, Ah, né? tá. O senhor só viu lá que teria tido esse problema. Exatamente. Entendi. E tanto dele já ter saído atrás da gente por conta disso também. Só que aí é onde que a minha mãe chorou pela perca do filho e ainda falou como que ele ia querer mulher dos outros, sendo que ele tinha até a mulher dele, tá aí a mulher dele aí que foi chamada, que não tinha nem nada a ver na situação, tá lá o filho dele já para fazer 10 anos, Isso que eu ia já perguntar, na época, a mulher do Davi, o que morreu, ela já estava grávida? lá na época lá, Uhum. sim, já tinha um filho já dele já, né? Entre eles dois. Isso. Aí tava grávida, mas aí ficava brigando os dois lá. E foi aonde ela não estava lá com nós, não estava lá em casa com ele. E ele lá, e nós, final de semana, não, vamos sair para beber, vamos conversar, distrair. E era o que tinha aí para acontecer, era isso aí, o dia da perca da vida dele. Tá certo. Uma coisa que eu preciso perguntar para o senhor é o seguinte. O senhor chegou a dizer que o Leozão morreu, correto? Sim, Tá. O senhor sabe quem matou ele? novamente, entre falar e ouvir, por conta que a polícia chegou até a mim também, e não tinha eu nada a ver com isso, mas por conta, acho que dessa discussão, quiseram, né, ver, era o dever deles. Aí, de tanto as pessoas conversar e tudo, para onde falar que parece um cara lá da 8 Norte lá, parece. Uhum. Tá certo. O senhor sabe quem é essa pessoa? Se foi ele ou não, eu não sei, mas que eu ouvi falar quem foi, eu sei. Isso. E quem o senhor ouviu falar que foi? Eu ouvi falar que foi o Diego lá, parece. Diego que conhece Batata, sei lá como é que chama ele. Isso. E assim, falaram lá para mim, né? Igual já chegaram lá, que eu trabalho aqui ainda em Braslândia, não moro mais aqui, não sei se tem necessidade de falar isso, não estou morando mais aqui, mudamos daqui, trabalho aqui, mas fica, vira e mexe, vem as conversas, vem um querer falar uma coisa, outro falar outra, igual trabalho com a minha mãe, as pessoas vêm falar, minha mãe já fala, quero saber mais disso não, meu amigo. Perdeu foi eu, perdi meu filho, já entreguei na mão de Deus,
que Deus faça a vontade dele, eu não quero mais saber disso, não, porque as pessoas só chegam assim, com coisa ruim. Ninguém não chega com algo bom e falar, ok, minha senhora, seu filho, você perdeu seu filho, mas que esteja no braço do Senhor, entrega essa causa na mão de Deus, que Deus vai fazer a justiça dele, que a vontade dele prevaleça, que a vontade de Deus é perfeita e agradável, ele vê tudo. Isso aqui para nós pode passar 1000 anos aqui, mas para Deus é um dia. Vai ter o dia do juízo final, como eu comentei aqui, vai ter sim. Certo. Deixa eu perguntar para o senhor. E o senhor sabe, ou chegou ao conhecimento do senhor, por que que o Diego Batata teria matado o Leozão? Não. Tá certo. Em questão já desse outro assassinato, eu não tenho conhecimento em nada. Tá Só certo. mesmo da pessoa, igual eu já falei, foi por causa do teu irmão, que ele cobrou e não sei o quê. Falar, cobrou o quê, cara? Não sei de nada, já pulei e foi fora. Isso que eu queria perguntar, o senhor conhecia o aí- Diego? O Diego? Sim, O seu irmão conhecia? também. Eles estudaram junto, parece, quando criança. Ah, entendi. Tinha amizade próxima? Próxima não, assim, que igual eu comentei, acho que ele morava na 8 Norte, meu irmão morava na 1 Norte, só que eu acho que quando meu irmão estudou lá no Colégio 3, eles estudaram junto ali, então se conhecia, e como Braslândia também aqui é muito pequena, as pessoas se conhecem, né? Já sabem. Tá certo. O senhor sabe se o, o Diego, ele tinha algum tipo de briga com o pessoal do Leozão? Não, não sei. Tá certo. O senhor sabe se o Igor, o réu que tá aqui, era assim, de um mesmo grupo que o Leozão ali, envolvido com tráfico de drogas, armas, essas coisas? O senhor tem conhecimento disso? Não, também não sei. Tá certo. O senhor chegou lá a afirmar, então, que quando o senhor viu o, o Brendo sacando a arma, o senhor já correu. Então ali o senhor viu só uma arma de fogo no dia que estava na mão do Brendo. Que foi aonde eu corri, tanto que hoje, se eu for para falar, igual tem vários calibres aí, armas, eu não consigo falar que arma era, mas eu posso falar que foi uma arma de fogo, tanto que quando eu vi, eu me espantei e corri. E pelo tempo que ocorreu, tudo, eu também não sei se eu posso ou devo também situar algo que me aconteceu nesse decorrer deste crime para cá comigo, porque com isso, eu me culpava pela morte dele, por conta que eu estava fazendo, como é que se diz? Eu que estava dirigindo o veículo, eu que colidi. Aí eu falava o quê? Se eu não tivesse batido o carro, nós tínhamos conseguido ir embora. Aquilo ali, se eu não tivesse bebido, eu não tinha batido o carro, foi a culpa da morte foi minha, e eu me acusando, comecei a beber igual sem juízo mesmo, e bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo, caí na bebida, tava eu magrelo já para morrer, acabei foi caindo lá em casa, passei mal por conta que não me alimentava, só bebia, era chorando o tempo todo pela perca do meu irmão, via o desespero da minha mãe e da minha família, e eu me culpando, eu já estava para virar um dependente alcoólico já, por conta de levantar naquela depressão, depressivo, me culpando, e ia encher a cara, mas encher a cara te confortava? Não, mas ali eu saía fora de mim. Bebia, foi aonde que eu caí, bati a minha cabeça, tive até uma crise convulsiva ali, acabei até esquecendo várias coisas, confundindo minha mãe e tudo, e hoje faço uso de medicamentos controlado por conta disso, de estresse, de ansiedade, medo, tudo, bebo, faço uso de remédio que eu nunca fazia, que eu hoje fico me tremendo, qualquer coisa que me dá um nervoso, é um frio na barriga, é a agonia, a ânsia de vômito, parece que vou desmaiar. Estou fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra. O psicólogo para me tratar com medicamento e o psiquiatra para estar conversando comigo. Tudo isso depois do ocorrido. E depois que aconteceu isso de eu bater a cabeça e tudo, foi onde que eu esqueci muitas coisas. Hoje está voltando, igual a médica me falou, vai voltar aos poucos, minha senhora. Minha mãe ficou preocupada comigo. Entendi. Eu só queria tirar uma última dúvida com o senhor, já que o senhor está até narrando, né, que tem muitas sequelas aí de todo esse episódio. Sim. O senhor lembra na hora que chegou lá, se o Igor que está aqui, ele estava dirigindo o carro ou se ele estava no banco do passageiro? Amigo, eu não vou querer
afirmar e falar assim, foi, mas sim, que lá, na hora que vi, foi ele descendo e o outro lá, o Breno, descendo do passageiro, ele que veio dirigindo, então ele que veio trazendo. Agora eu não vou falar, não, eu estava lá olhando aqui e vi ele vindo, não, que eu estava discutindo. Eu só olhei rapidamente quando o carro parou. Foi a hora que eu vi as portas se abrindo, os dois descendo, que os outros, vem cá, aqui, o que que aconteceu? Pô, o cara bateu no nosso carro. Aí meu irmão olhou e viu que era eles. Poxa, eu tava contigo ali na festa ali agora. O tapa, o outro de menor karma, foi aonde que eu só corri e abandonei a situação. Quando eu correndo e eu vi nos disparos. Falei, vou correr, salvar minha vida, ele vai correr e salvar a dele. Quando eu voltei, ele não tinha conseguido se salvar. Entendi. Tá certo. Então, a hora que isso tudo aconteceu, vocês estavam até de costa para as pessoas que chegaram agredindo seu irmão. Se quer que eu situe como era a via? Por Via favor. de mão dupla. Aqui é a avenida lá, principal aqui, da 45. Eu indo com o meu carro aqui, parei aqui, que eu bati no outro aqui, assim. E eles vieram daqui de trás. Sendo que essa festa era nessa outra rua aqui da 45, a última. Vieram, então, já atrás de nós. Só parou o carro lá, foi cá onde começou a discussão, aconteceu o ocorrido do homicídio e tudo que eu corri. Tanto que vieram, amigo, me desculpa aí se eu tiver errado, já vieram atrás da gente, que eu falo, porque o meu irmão, quando viu, falou: eu estava contigo lá na festa agorinha. Então, o meu irmão reconheceu eles, porque o meu irmão estava mais lícito do que eu. Eu já estava mais, já tinha mais embriagado. Como eu não estava lá à procura de confusão com ninguém, eu não estava preocupado. Se eu tivesse preocupado com alguma coisa, eu tinha pegado o carro e ido embora. Mas não, aí meu irmão reconheceu eles. E nisso, eles só vieram para fazer o que aconteceu, porque se pegou a chave da ignição que eu deixei, se fosse para roubar o carro, se estava com a chave e o carro lá, nós abandonou a cena do crime, estava lá o irmão meu morto, e eu não estava lá mais, eles podiam ter levado o carro, mas não vieram para roubar carro. Eles também não vieram à toa passar ali. Se estava com nós na festa, já vieram com certeza atrás. Aí, como já estava na vontade de Deus, eu não sei se vocês creem em Deus aí, porque nada acontece por acaso, a folha só cai na permissão do Senhor, ali já tinha um laço de morte para o meu irmão, na vontade, na permissão do Senhor. Então, tudo acontece na vontade de Deus, porque como que vai ter um carro parado na madrugada, uma hora daquela, no meio da rua? Foi aonde que eu até falei, devia estar bebendo ou fazendo uso de entorpecente, porque o carro está parado no meio da rua, de uma avenida, uma hora daquela, que foi o carro do Leozão que eu bati. Bati no carro dele, teve essa discussão, foi logo esses dois aí vieram, chegaram atrás, que o outro também acho que nem sabia que ele já vinha para matar meu irmão, que já falou aqui, parceiro, bateram no meu carro. E aconteceu tudo isso aí que foi mencionado aqui. Entendi. O senhor, até como o senhor ressalta várias vezes, ingeriu bebida alcoólica, até chegou a fazer uso de drogas. E ainda assim, o senhor já conhecia o Igor antes desse fato? Não, Tá certo. E o senhor, com todas as circunstâncias que eu citei, ter feito uso de bebida alcoólica, ter feito uso de droga, ainda assim, o senhor tem segurança em afirmar que foi ele a pessoa que desceu dirigindo o carro junto Lá, com o Brendo na hora do porque assassinato, senhor? isso foi a única coisa que eu gravei pelo susto que tomei e tudo de ver eles. Aí dos outros dois, por conta de eu conhecer, né, que era o Leozão e o outro que ele afirmou, que era o que estava lá com ele. Agora deles aqui, quando eu vi, eu me assustei com meu irmão falando e tudo, quando foi que puxou a arma, que eu chamava até, me desculpa aí pela mencionar desse jeito, mas eu falava mesmo, que isso aí até, eu chamar uma pessoa desse jeito, desse nome, eu posso ser acusado, porque eu falava, é o cara de rato, é um cara de rato, um menino velho magrelo, pequenininho, com a orelhinha velho apontada, acho que é Breno Araújo o nome dele, né? Parece que tá aí. Aí eu peguei e falei, é um cara de rato, e ficava direto remoendo isso aí, e minha mãe ainda falava, deixa isso pra lá, menino, deixa isso pra lá, porque ela viu que eu já estava descontrolado, foi aonde que eu mencionei também, que eu estava entregue a tudo aí.
fazendo uso de maconha, entorpecente, bebendo. Eu quase morri. E deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor disse que logo que teve o acidente, eles chegaram por trás, o Leozão falou para eles: ah, olha aqui, aconteceu o acidente. Ele chegou a se dirigir especificamente a eles pelo nome ou utilizando algum apelido? Agora também não lembro. Agora dele chamar, né, o nome, só falou, aí, parceiro, assim, né? Aí, mano, o que que aconteceu? Aí eu já fui procurar quem era, que era eles, e foi a hora que meu irmão também começou a falar disso aí. É o pouco que eu lembro, porque eu também não quero começar a falar mais para poder eu estar mentindo, querer complementar a conversa aqui, porque aí eu vou estar fazendo o errado, que é mentira. Aí o que eu tenho a falar é isso aí, esse pouco, que ainda foi o que eu lembro. Entendi. O senhor sabe se o Igor tem algum tipo de apelido? Hum, que eu lembre, não, que eu saiba, não. Só se os outros aí que falar que ele tem aí. Que lá, aliás, e o senhor fala antes ou por agora, desde quando aconteceu o crime para Desde quando cá? aconteceu o crime. Sim, as meninas que falavam, o tal de peruca, que eu nem sabia quem era isso aí. Parece que falava que era assim, é peruca, o que peruca, moço? E falava, é lá de cima, é não sei o quê, e toda hora vinha um. Igual eu falei que eu não queria mais saber de nada disso, tá remoendo toda hora, porque quem perdeu foi eu, meu irmão. Eu não quero ficar voltando nisso o tempo todo, e toda hora vinha um falando, que chamava ele aí de peruca, que eu não sabia nem quem era esse cara, e nunca nem tinha visto ele na vida. Entendi. E na hora lá, o senhor se recorda do Leozão ter chamado ele por esse apelido? Não lembro. Tá certo. O senhor viu se seu irmão em algum momento depois que ele... Porque o senhor disse que já chegaram dando tapa na cara do seu irmão, tudo. O seu irmão, antes de ser morto, ele tinha algum problema dentário? Ele tinha perca de dentes ou ele tinha todos os dentes na boca? Eu não lembro dele ter feito extração de dente nenhum, não. Ele tinha todos os dentes? Era. Que eu lembre, sim. Agora, aí, nesse fato, quem vai poder afirmar para o senhor se sim ou não, com certeza deve ser minha mãe, né? Que tem mais a... Agora, eu mesmo não lembro. O senhor viu se o seu irmão em algum momento chegou a reagir quando começaram a agredir ele ou ele nem teve chance? Não, foi explicar, né? Como nós já desceu, tanto que eu estava também embriagado, ele desceu que eu estava tentando explicar lá, nós se explicar para o Leozão que éramos conhecidos dele. Por conta que ele lá, ele mora, acho que lá na vila, lá, que chama assim, né? Assentamento, vila. E nós morávamos lá no setor lá embaixo, ao norte. Então, quando tinha esses negócios, comemoração de festa e de futebol e tudo, sempre via. Colocava esses carros de som lá, então, de vista, sempre via. Aí falava, olá, fulano de tal, fulano não sei o quê, ali em Braslândia, aqui em Braslândia, todo mundo quase se conhece, pode dizer assim, né? Essa galera toda aí. Aí foi onde que ele falou, moça, eu te conheço, tu é o Leozão. Que eu também, lá no dia, na delegacia, consegui afirmar o nome de quem estava participando e o que era por conta disso. Uhum. Mas em relação ali, eu digo a conduta do Igor e do Brendo. Porque o senhor disse que vocês estavam discutindo ali com o Leozão, eles já chegaram por trás e o Igor já chegou agredindo o seu irmão. Por exemplo, entre o momento da agressão até o momento que levou os tiros, ele chegou a tentar se defender ou ele não teve essa chance? O meu irmão Isso. não teve, né? Por conta que já foi a arma que viu, como assim eu também vi. Aí ele foi lá, o que eu escutei foi isso somente. Estava lá comigo lá na festa agora, que foi aonde que eu sei que estava lá com nós na festa por conta disso, porque eu ouvi o meu irmão falar. E eu, na hora, nervoso e naquela ansiedade, na agonia, porque eu já sofro disso, dessa ansiedade, e eu na agonia, que ele foi tentar lá se explicar, foi onde que eu vi o rapaz aí dando tapa na cara dele e os disparos que eu dei as costas e corri. Entendi. Então ali seu irmão, o tempo foi curto entre a agressão e os Bastante. disparos. E Como- vocês estavam de costas na hora que eles chegaram. Como eu disse, já vieram então na intenção de fazer o que foi feito, porque ele não ia saber, vamos lá, que eu acho que ele vai ter batido o carro, já vieram. Depois que vocês bateram o carro, levou quanto tempo para eles encostarem atrás? Ali foi questão de, se deu 1 minuto ou dois, foi muito.
Porque só foi o tempo de eu bater boca lá com ele. Moça, eu vou pagar isso aí, cara. Eu tenho dinheiro, eu trabalho. Eu só saí para beber e tudo. Que foi na hora que ele viu o carro deles, que nós estávamos de costa, e eles lá, o Leozão e o outro de frente. Que aí eles viram aí, que só desceram, já acho que nem deram muita ideia também pro Leozão lá, já vieram, que foi a hora que meu irmão olhou e falou: tava lá comigo lá na festa agora. E só foi isso que eu ouvi que eu posso falar. Se teve mais palavras, mais coisa, eu também não vou poder falar porque eu não vi. Tá certo. Então, tudo que eu posso dizer é isso. Em relação ao senhor, o senhor já citou aí várias consequências, né? Várias sequelas que o senhor ficou fazendo uso de remédio, tratamento. E como que a mãe do senhor ficou em relação a isso? Desesperada, porque eu fui como ali mais próximo tinha eu a casa do meu tio, que é o Edmilson, que colocaram até o nome dele aí, lá não achou, não acho, só porque eu mencionei, né? Corri para a casa dele e já gritando. Na época não era portão nem muro fechado, era uma cerquinha. E eu chamei, o que que foi? O que que foi? Falei, acabou de matar o David ali, acabou de matar meu irmão. E ele, aonde? E eu, desesperado, ele pegou o celular e ligou para minha mãe para falar do crime que ocorreu, que ela ficou desesperada, gritando. E eu doido, porque eu sabia que ele tinha perdido a vida, porque na hora que eu me escondi lá, que eu voltei, que eu vi que o sangue saía da cabeça, eu falei, isso aqui não tem mais vida, um disparo efetuado na cabeça não já era, é perca. Aí, tanto que desespero que eu não sei nem se estava ele de olho fechado, olho aberto, ou o quê. Eu sei que eu só peguei e corri. Cheguei na casa do meu tio, gritei desesperadamente, e ele lá, me vendo desesperado, foi ligar para minha mãe para falar do ocorrido, e eu gritando no quintal, igual doido. Disso aí, eu nem lembro mais nada, que os outros da minha família, as pessoas conhecidas que falam que eu tava igual um louco, igual doido, era xingando, batendo nas coisas, que lá cheguei lá em casa empurrando tudo. Eu tava fora de si, descontrolado, tanto pelo acontecido e tanto também pelo ter ingerido a bebida alcoólica, porque chega a um certo tempo, um tanto que você bebe, você fica descontrolado. Não tem como a pessoa falar, não, eu tenho o controle, não, não tem. Quem fala isso está mentindo, e todos nós sabemos que sim, há um certo tanto que você ingeriu a bebida, você perde o controle da situação. É igual eu também assumo que estava errado por conta de ter pegado a direção do veículo após ter ingerido a bebida alcoólica. Entendi. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor chegou a comentar, né, sobre toda essa situação dos remédios, do tratamento, do desespero da sua mãe. Ela chegou a precisar também tomar remédio, fazer tratamento por isso? Ela não, até o momento não faz tratamento nenhum assim de estar tomando remédio como eu não, né? Ali teve mais o acolho da família e tudo. Agora eu sim, porque eu sempre me culpei, que eu igual eu mencionei, se eu não tivesse ido, ele não ia só. Está registrado, sim. Tá certo. A sua mãe aqui, ela tá arrolada também para prestar a versão dela sobre esses fatos. O senhor acha que ela se sente confortável para falar sobre a morte do David? Sim, Tá certo. Tá bom, eu agradeço ao Diógenes o depoimento do senhor. Mais uma vez aí, fica aqui meus sentimentos pelo luto que o senhor passou, a morte do seu irmão. E agradeço o depoimento. Muito obrigado. obrigado. Bom Mas dia. só um pouquinho, senhor. Bom dia, senhor Bom Diógenes, dia. tudo bem? A festa lá estava cheia no dia, se você se recorda? Tinha bastante gente, não era poucas, Sabe precisar mas quantas pessoas, mais ou em menos? média de quantas pessoas e quem não consigo. Tá. Era um quintal, é numa casa? Parece que sim, a casa de fundo com um quintalzinho na frente. Aí era grande, aí as pessoas ficavam muito espalhadas ou ficavam mais aglomeradas? Eu tinha também pegado o carro, saído, voltado, ia mijar, saindo, então não consigo lembrar para falar que eu estava aglomerado ali, né? Não, assim, as pessoas tinham espaço suficiente para as pessoas ficarem separadas ou era pequena, as pessoas ficavam Sim, mais não estava aglomeradas. todo mundo junto, não, o bolo não. Tá. Quando os senhores saíram da festa, o senhor e seu irmão, a festa acabou ali ou ela ainda ficou rolando?
Na hora que nós saímos, Saíram eu da não festa. consigo me lembrar. Teve algum tiro, disparo de arma de fogo na saída da festa? Você se recorda disso? Também não. Não teve nenhuma discussão envolvendo seu irmão na saída da festa, então, nada. Não. Que eu Tá. vi e que eu lembre, não. Pode falar? Que eu ouvi, sim. Falando sobre isso. Que Sobre o teve quê? discussão, sim, lá na festa. Sabe entre quem? Não. Seu irmão andava armado? Não. Nunca teve arma de fogo. Tem um relato que o senhor teria discutido com seu irmão ali na saída. Não sei se foi dentro do carro, alguma coisa assim. Teve esse relato. O senhor se recorda por que o senhor discutiu com seu irmão? Não. Não se recorda? O senhor falou desse carro aí que veio depois, né? Que chegou depois no acidente. Quando os senhores saíram da festa de carro, os senhores sentiram, de alguma forma, que estavam sendo seguidos? Também não. O caminho que os senhores tomaram era o caminho normal da maioria das pessoas que sairiam da festa depois? As pessoas normalmente passariam por ali, teriam que passar por ali, naquele caminho que os senhores fizeram? Saí ali que era ali na rua lá e pegar a principal. Eu peguei para poder pegar o balão e descer lá para onde eu morava. Agora, as outras pessoas iam conforme onde elas morassem. Sim, mas assim, não sei se o senhor se recorda, no momento do acidente apareceram outros veículos também passando por ali, o senhor se recorda? O senhor, no primeiro depoimento, chegou a dizer que esse veículo que chegou depois, onde o atirador estava, chegou por volta de 5 minutos depois. Hoje o senhor falou assim, poucos segundos, no máximo 1 minuto. Eu queria entender um pouco isso, porque pode parecer pouco, mas faz muita diferença. Por conta Que? que estávamos discutindo, então, lá, né, falando, poxa, eu vou pagar, eu vou arrumar, eu tenho dinheiro para resolver, mas eu não lembro, porque eu não, na hora que colidi o carro, eu não olhei a hora, na hora que chegou, eu também não olhei, eu não vi nada disso. Mas houve a batida, os senhores ainda saíram do veículo, ainda começaram a discutir para depois Aí- chegar ao carro. Falar que ia efetuar o pagamento, O senhor se recorda da cor do veículo que chegou depois? Com o atirador ali? agora não me lembro não, se eu falei no dia, hoje eu não me... O senhor sabe se por conta do acidente a pista ali de alguma forma ficou fechada, assim, né? Só foi um Atrapalhou o sentido, trânsito? sentido só da via ali. Mas o sentido de quem estava vindo atrapalhava? Não, o que eu bati foi nele aqui, ele estava parado no sentido que ia. Eu só fui para desviar um pouco aqui para o lado. Eu não sei se o carro meu pegou lá a contramão lá, mas eu peguei um pouco para poder desviar do veículo. Agora, se ficou atravessado também, hoje eu já não posso mais Não falar pra isso. Era largo ali o local? Duplo sentido a avenida. Mas era uma faixa para ir, uma para voltar? Exatamente. Só tinha uma faixa para ir, uma Sim. para voltar. Tá. O senhor também chegou a dizer num momento, no outro depoimento, que o rapaz que atirou também teria agredido seu irmão. O senhor se recorda de alguma coisa nesse sentido? Hoje eu já não me lembro mais. Eu não quero confirmar e falar, porque aí eu não estou lembrando, eu vou estar mentindo. Tá. Esse segundo se afirma, né, que o Igor teria dado um tapa ali no seu irmão quando desceu. O senhor viu ele dando alguma ordem para o atirador pegar uma arma, alguma coisa? Não vi, não vi. Eu vi só o meu irmão me falando. Eu te vi, estava comigo lá na festa agora. Quando o senhor prestou as primeiras declarações na delegacia, o senhor não falou nada desse carro que chegou. O senhor falou, inclusive, que no carro do Leozão tinha 4 pessoas, 3 ou 4 pessoas, e que o atirador estaria nesse carro, inclusive pegou a arma embaixo do banco do carro do Leozão. Foi isso que o senhor falou no primeiro momento, ainda no calor dos fatos. O senhor disse que o senhor bebeu muito, que o senhor usou, né, maconha, ok. Então, naquele dia, essa foi a sua percepção da realidade, né? Pergunto, como é que o senhor depois, se naquele dia essa foi a sua percepção da realidade, como é que o senhor depois narrou situações que nem o senhor se recordava naquele dia? Como que o senhor conseguiu recobrar Eu tava, esse sentido? até o momento eu tinha até medo.
de conversar e tudo. Lá as polícias falaram, não, ninguém não vai saber de nada, você tem que fazer isso porque você é o principal, né, o testemunha, você tem que falar como é que aconteceu, foi a perca do seu irmão. Ainda falou o quê? É seu irmão, não vai ficar por isso. Aí foi aonde eu estava falando, e sim, com certeza, tinha bebido, então, como lá estava no calor dos fatos, como foi dito, possa ser que eu acabei falando algo que não devia ter feito lá, algo errado, eu peço até desculpa, perdão aí, mas sim, aconteceu. Tudo que eu sei foi isso aqui que eu mencionei. Porque aí, se começar a querer puxar a história, e aconteceu isso e aquilo, eu não vou conseguir puxar lá para poder lembrar. E se eu responder aqui, eu vou acabar mentindo. Então, eu vou me prejudicar, possa ser que eu prejudique outras pessoas com isso, igual eu mencionei também, devido ao que me aconteceu, o que me ocorreu daquele tempo para cá, porque eu também não estou mentindo para poder eu querer correr da situação ou nada, porque quem teve a perca foi eu. E eu estou mencionando o que me aconteceu de eu ter batido a minha cabeça, fazer hoje o uso de medicamentos. Tenho documentos que provam isso e tudo, entendeu? É isso aí o que eu tenho a falar. Tá. Ok, eu sei que o senhor ficou com receio, como o senhor falou, de incriminar alguém, isso é correto. Mas, assim, o senhor não, em nenhum momento, o senhor negou os fatos que aconteceram. O senhor falou que alguém atirou no seu irmão. O senhor não negou isso, né? Eu queria saber, assim, qual seria a dificuldade naquele momento para o senhor de o senhor simplesmente dizer que veio um carro atrás e atirou no seu irmão, uma pessoa que estava nesse carro. Qual era a dificuldade naquele momento do senhor falar isso? Medo. Mas o senhor não negou o fato, é isso que eu estou falando. É. O senhor falou que mataram o seu Sim. irmão. O senhor não Aí, negou. igual eu falei lá que veio outro carro porque veio. Mas por que que no dia, isso que eu estou falando, o que que levou o senhor a dizer que no carro do Leozão tinha 4 pessoas e que o atirador estava nesse carro, inclusive pegou embaixo do banco do Leozão? Se o senhor não mentiu, o senhor disse que o seu irmão morreu, tomou tiro. Qual era a dificuldade de dizer que um veículo se aproximou e saiu uma pessoa e matou seu irmão? E no fato, é como eu disse, estava bastante nervoso e medo. Era isso, e é o que eu posso dizer. Não tem como o senhor me fazer várias vezes, repetidamente, essa mesma pergunta, querendo uma resposta, e eu ficar aqui procurando uma resposta para te dar, sendo que nem eu mesmo sei, porque aí eu vou estar mentindo. Então, o senhor me fez a pergunta e essa é a minha resposta. Foi medo. E eu lá, por ter feito uso de bebidas, é como eu acabei de mencionar também, quem bebe, não apontou ali, tem quantos números aqui, depois de meia hora já pergunta de novo, a pessoa está descontrolada, ela não tem como, ela não tem noção mais. Ok, obrigado. Obrigado, silêncio. Senhor jurado, senhor jurado. É para agora, mas deixa eu só perguntar se, só um segundinho, eu sei que vai jurar. Querem alguma pergunta? Cuidado, essa pergunta tem que esperar. Certo? Fique à vontade, dê um tempinho para todos querem ir ao banheiro, por favor. Senhora, Bom dia. tudo bem com a senhora aí? Tudo bem, graças a Deus. Completo da senhora. Marisete dos Santos Rocha. Tem parentesco? Sabe? Com quem? Com a vítima, Sim, sou a mãe o dele. David, né? David Lucas dos Santos Capa Rosa. Com o Igor, não. Não, não conheço. Breno também não. Nunca vi. Então, o doutor Herbert, promotor de justiça, vai fazer algumas perguntas à senhora. E eu Sim. acredito que a senhora já foi perguntada aqui algumas vezes nesse processo, mas, né, sobre esse fato. Esse fato é lamentável por todos. Sim, A gente sente muito, mas nós temos que trazer à baila novamente outras perguntas, diante agora do juiz da causa, agora que é o Conselho de Sentença, que sim, vai definir isso aqui, tá bom? sim. Então, vamos reviver mais uma vez esse fato lamentável aí, certo? Excelência, bom dia, dona Marisete, tudo Bom bem com a dia. senhora? Tudo bem. Primeiramente, deixo aqui minha solidariedade com a senhora, razão da perda de seu filho. Obrigada. Vou tentar acomodar a senhora o menos possível com isso. Sim, por favor. O que a senhora sabe sobre a morte do David? Bom, eu sei o que o Diógenes falou, porque eu não estava no local, então, assim, eu não posso aprofundar, né, os acontecidos, o que aconteceu realmente. Mas eu posso relatar um pouco o que o Diógenes falou para mim, né, que ele estava numa festa, em momento, eu nem sabia que ele estava nessa festa, porque o David mais o Diógenes saiu para entregar um currículo de trabalho,
Então, de lá, eles desviaram a rota e foram para essa festa, até com meu irmão, que ele está lá fora. Então, no momento, eu não sabia que ele estava na festa. Eu soube do ocorrido no momento que eles tiraram a vida do meu filho, que a minha sobrinha me ligou e falou que eles tinham matado o David, entendeu? Eu não sei por quê, porque o David nunca fez mal para ninguém, entendeu? O David nunca andou armado, o David nunca roubou ninguém. Eu ensinei ele a andar certo, eu ensinei ele a respeitar as pessoas, as mulheres de quem fosse, porque o que eu vi falar que foi por causa de uma mulher, desse cidadão, que eu não conheço, eu só vi falar, entendeu? Sim, o David jamais quer mulher de ninguém. Eu sinto muito. E aí o Diógenes disse que eles vinham embora e bateu no carro de um rapaz que morreu também. No momento que eles desceram para conversar com o dono do veículo, para acertar se tivesse algum dano, para eles ir na minha casa, que a gente podia consertar se tivesse algum dano. E no momento que aconteceu, que eles desceram para conversar, esse cidadão e mais 3 chegou, batendo no David e já com a arma e pum. Agora só não sei o que foi que aconteceu realmente. Eu fiquei sabendo dessa forma, porque eu não estava lá. Sim, eu não ando em festa. Então eu sinto muita dor ainda, muito. E peço a Deus todos os dias que nenhuma mãe passa pelo que eu passei, porque eu sabia a índole do David, sabe? Se ele fosse uma pessoa mal, se ele fosse uma pessoa que fizesse mal para os outros, eu jamais estaria aqui chorando. É isso que eu tenho que falar, eu não tenho que falar nada, porque eu não sei realmente o que aconteceu. Foi isso que o Diógenes falou para mim. Certo. Chegaram batendo nele, no rosto dele, que é uma coisa que eu nunca fiz, foi bater no David, na cara do David. Entendi. Obrigada. A senhora ouviu essa versão do Diógenes sobre o que aconteceu no dia do crime? Sim, E depois vocês, assim, como é um assunto delicado, vocês chegaram a tocar nesse assunto depois? Porque o Sim. Diógenes voltou várias vezes aqui para prestar depoimento. sim, E aí, assim, ele conta que porque ele estava alcoolizado, Sim. tinha feito uso de droga, Sim. tava muito nervoso, assustado, sim. ele acabou dando uma primeira versão que depois ele mudou e depois que ele mudou Mas essa assim, mesma no versão que ele conta. momento, assim, no momento da primeira versão que ele deu, às vezes na delegacia, estava todo mundo alterado, né? Foi um fato, foi assim, poxa, foi uma coisa que a gente menos, eu nunca esperei que um dia eu podia perder um filho assassinado. É lógico que nós estamos aqui na Terra, é só de passagem. Eu creio nisso, que nós estamos aqui na Terra de passagem, nós não somos eternos aqui. Mas eu jamais acreditei um dia que eu ia perder um filho assassinado. Então, no momento da loucura, no momento igual ele falou, às vezes bebendo, usando porcaria, que isso para mim é uma porcaria, entendeu? Fala mesmo. Às vezes você fica tão alterado que você já não sabe nem o que fala mais, entendeu? Sim. E ele falou, essa versão que ele falou, que bateu no carro, ele sempre repete a mesma coisa, entendeu? E ele falou que quem estava com a arma era o outro rapazinho, não era nem ele, entendeu? Entendi. Então, do Isso, jeito que ele falou para vocês, eu tenho certeza que ele falou para mim, porque foi isso que ele falou para mim, isso. e ele repete a mesma coisa. Uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: em algum momento ele falou assim, mãe, eu acho que das pessoas que eu disse lá que são responsáveis pelo crime, uma eu posso ter acusado injustamente. Sim, Alguma vez ele chegou a falar que Sim. uma dessas duas pessoas que está aqui, Sim. ele acusou injustamente do Sim. crime? Como que ele contou para a senhora isso? falou porque na hora do momento essa pessoa era mais forte, ele não tinha certeza, ele, igual ele falou mesmo, mãe, eu posso ser que eu acusei a pessoa, eu não quero estar ali na frente acusando uma pessoa que não tenho certeza que foi, porque ele falou para mim que foi o outro rapaz que estava com a arma, entendeu? Sim, o Brendo que mostra Isso. isso. Mas não, mas o que eu tô perguntando para a senhora em algum momento assim, porque é igual a senhora disse, que o Igor que tá aqui Sim. bateu no filho da senhora Sim. e o Brendo atirou. Sim. Eu falou assim, mãe, eu, assim, sobre esse fato, eu tenho dúvida de que foi o Brendo que atirou e eu tenho dúvida de que Não. foi o Igor que bateu? Não, Essa era a minha pergunta. Se ele tinha alguma dúvida em relação ao Igor e ao Brendo. não tem. Entendi.
Ele, assim, a senhora chegou a comentar o assunto de que parece que foi por causa de uma mulher Sim. aqui do Igor que isso aí tudo teria Foi o que acontecido. eu ouvi falar, De quem que a senhora ouviu essa história? do Diógenes. De que isso aí teria acontecido por causa... Sim. Isso. Mas, assim, ele chegou a contar o que aconteceu lá na festa envolvendo essa Não. menina pro crime ter Não. acontecido desse jeito? Não, momento nenhum. Tá. Ele contou pra senhora se o filho da senhora lá na festa estava provocando alguém? Não. Eu acredito que não. Se falaram isso, eu tenho certeza absoluta. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, me desculpe que eu vou falar. Se a gente vai numa festa, você vai numa festa armado, você tem intenção de fazer alguma coisa, que seja com o David ou com outras pessoas. Eu acredito assim. E olha, o David jamais provoca ninguém. E ele nem conhecia eles. Como é que eles vão provocar uma pessoa? Nem conhecia, nem o dono da festa, o David conhecia. Ele foi chamado. O problema do David era porque tudo que é festa ele queria estar. Porque era uma coisa que eu sempre batia na tecla com ele. Não manda em festa que você não conhece. Sempre falava com ele. Era o único problema do David era a festa. Se chamasse o David, ali tem uma festa na esquina, ele ia, mesmo sem conhecer as pessoas. E nessa festa ele não conhecia ninguém. A única pessoa que ele conhecia nessa festa era a Larissa. A Larissa é amiga dele desde criança, que era para estar aqui, eu acho que não conseguiram encontrar com ela. Uhum. Entendeu? E aí, Ela sabe de tudo que aconteceu lá. Porque Isso com é- certeza o David deve ter falado alguma coisa para ela. isso eu ia perguntar pra senhora. O seu filho, ele andava armado? A senhora já viu ele com Uhum. arma? Já teve algum tipo de problema? Nunca. David nunca andou armado, nem com arma de fogo, nem com arma branca. Nunca. E eu tenho como provar, porque eu nasci e criei em Braslândia, minha família nasceu e criou em Braslândia. Uma polícia nunca foi na minha porta, atrás do David, por ele ter cometido nada. Entendi. Ele O- podia aprontar na rua, porque esses jovens, quando se ajuntam, né? É bebida, é porcaria, porque é isso que parece que eles querem procurar na vida. Mas eu nunca tive problema com o David. Entendi. Ah, depois, a senhora até chegou a comentar que a Larissa ia vir aqui para esse depoimento. A senhora chegou a conversar com ela? Não. Não, depois do acontecido? E, Sim, e aí, vocês chegaram a conversar sobre o crime? sim. E o que que ela contou para Que o David estava cismado com eles. Mas o que que é cismado? Com medo. Mas ela Se chegou... ele estava com medo, alguma coisa ele estava fazendo com ele. Só que o problema do David é que ele tinha que ter saído daquele local e ter ido embora, não ter permanecido, eu, na minha opinião, como mãe. Entendeu? Ela falou que ele estava se sentindo ameaçado, tipo amedrontado. Alguma coisa eles estavam fazendo, falando com ele, né? Entendi. Ela chegou a falar o que que era, o que estava Não, fazendo? não falou. Entendi. Porque um dos rapazes que veio aqui disse que eles só ficaram se olhando e se estranhando. Foi Não, assim. não sei, não Aí a posso Larissa, falar. sobre essa parte. Sim. Chamou ela para ir embora ainda, ela falou para mim que ele tinha chamado. Vamos, Larissa, embora que eles... Lá na rua que eu morava, tem uma Telebrasília, antiga Telebrasília. Eles gostavam muito de ficar sentado lá, entendeu? E nesse momento, eu acho que ele estava meio assim cismado e chamou ela até para ir embora. Vamos embora, vamos ficar sentado. Ela falou para mim, vamos ficar sentado lá na Telebrasília conversando até de manhã, até amanhecer. Mas aí ela não quis, porque ela disse para mim que estava com outros amigos, né? Não tinha ido com ele. Aí ela não foi. Aí eles foram embora e quando foi embora aconteceu isso. Entendi. E eu acredito assim, desculpa, interrompi. Se o David mais o Diógenes foi embora e aconteceu isso, e no momento que bateu o carro, esse cidadão com seus colegas ia chegando, é porque ele foi atrás dos meninos, com certeza. Senhora, por favor. Desculpa. Nós estamos diante de um conselho aqui, e embora, evidentemente, que eles não usem de jargões aqui técnicos, mas eu vou pedir à senhora que responda tão somente aquilo que for perguntado, embora a senhora tenha todo o direito de expressar aquilo que a senhora acha que aconteceu. Mas para nós aqui é mais importante aqueles fatos Tá que bom, tá desculpa. bom? A Sim. gente entende o sentimento que a senhora tem, Desculpa. e eu compartilho com a senhora essa dor, mas agora precisamos de ouvir mais detalhadamente fatos concretos. Sim. Excelência.
Uma coisa específica que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: a senhora ouviu do Diógenes que a motivação teria sido uma mulher do Igor. Sim, Aí eu pergunto para a senhora: o David, ele já tinha uma mulher? sim. E como que era a vida dele com ela? Eles estavam separados, né? Porque eram brigando o tempo todo os dois, mas já estavam arrumando a casa para. Eles iam morar até em Águas Lindas, para esperar a outra filha dele que estava vindo, que nasceu em maio. Então, ele já era pai de uma criança e a mulher já estava grávida com Sim, outra. sim. Tá certo. Nesse tempo, a senhora falou que eles brigavam, tudo. A senhora via seu filho procurando outras mulheres ou ele só tinha assim, esse desentendimento normal Só de adolescente? entendimentos mesmo. Nunca vi o David com outra pessoa. Foi só com a Ele mulher que ele era tinha. apaixonado por ela. Entendi. Então, aí ele foi deixando então a esposa grávida e um filho com ela. Sim, Tá certo. O Diógenes contou aqui que depois disso ele ficou se sentindo muito culpado, sim, ele até chegou a precisar fazer tratamento porque ele bebeu demais, hoje toma sim. remédio, passou por tratamento. Assim, a senhora teve algum tipo de necessidade de tomar remédio, Sim, passar por tô tratamento, tomando. por causa desse fato que Eu aconteceu com fiz, o filho da... sim, eu fiz o tratamento com a psicóloga e estou fazendo com o psiquiatra. Entendi. E a senhora toma esse remédio com frequência? Sim, todos os dias. Desde a época que aconteceu o crime? Sim, Entendi. É assim, a senhora, o Jordan chegou a contar que ele até chegou, bateu a cabeça, tudo. Parece que agora a memória dele tá voltando melhor. sim. É, a senhora, assim, tá precisando ter algum tipo de cuidado especial com ele mora com a senhora, Moramos juntos, sim. certo? E qual que é o sentimento da senhora, assim, de ter perdido um filho e vendo o outro tá passando por tudo isso? Com essa Uma situação? luta muito ruim, muito sofrido. Muito ruim, muito sofrido. Eu tenho muito medo. Sim, eu tenho medo das coisas do dia a dia, não assim de pessoas, não, né? Assim, às vezes eu fico meio amedrontada. Por isso mesmo que eu estou fazendo tratamento com o psiquiatra e com a psicóloga, para me libertar, né, desse medo. Não, assim, não é medo assim de pessoas, entendeu? O que eu estou falando, eu não sei te explicar. Gerou um medo, uma angústia. Eu tenho muita angústia no meu coração. Tomo remédio até para pressão alta. Eu nunca tive pressão alta na minha vida. Depois desses fatos, gerou isso tudo em mim. Minha mãe também, porque minha mãe convivia com o David. Entendi. Então, dona Marisete, eu agradeço o depoimento da senhora, viu? Mais uma vez, lamento muito tudo que a senhora passou e, se Deus quiser, vai ser a última vez que a senhora vai ser incomodada aqui pela gente sobre isso, tá bom? Muito obrigado. Desculpa o desabafo. Direito da senhora. Pela defesa sem perguntas. Muito obrigada. Bom dia para a senhora. Desculpa. Diga o nome completo do senhor. Brendo Araújo da Silva. O senhor conheceu o Davi, ou David? Ele sabe, o senhor já viu ele falar dele aqui? O senhor sabe a pronúncia é Davi ou David? Sabe, né? Vamos chamar de Davi, né? Conhecia mais ou menos. Conheceu. Tá certo, tá certo. O Igor, Conheço. amigo dele, tem inimizade com ele? Comigo? É. Não. Não. Tá certo. O senhor vai responder algumas perguntas sobre esse fato aqui, né? Uhum. O senhor, inclusive, estava envolvido, segundo a denúncia, estava lá no meio disso tudo aqui, né? Na época era menor. Uhum. Mas o senhor vai responder as perguntas, então, ao doutor Herbert, promotor, tá certo? São Paulo. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia. É só lembrar que o senhor está compromissado, tá? Doutor, ele é primo do réu. Ele é primo? Ele é primo do réu. Tá sem compromisso, mas obrigado, não pode mentir aqui. Se mentir aqui, o senhor vai. Tá. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia. Certo. O senhor sabe sobre o que trata esse processo aqui? Sim, Tá certo. O senhor recorda o que aconteceu no dia? mais ou menos. Tá certo. O senhor é primo do Igor, né? Uhum. O senhor tinha algum tipo de relação com a vítima? Conhecia ela, inimizade, era amigo? Não, só mais no dia do caso mesmo. Entendi. E o que aconteceu lá no dia do caso? Se o senhor puder contar desde a hora ali, mais ou menos, que começou o envolvimento entre vocês até a hora que terminou tudo. O que o senhor se recorda? Ali nós estávamos numa festa e começou ele me rodear, ficar me encarando. Aí ficou me rodear, foi uma hora que eu fui no banheiro. Ele já veio pra cima de mim. Aí eu já vi que ele tinha na intenção de fazer alguma coisa comigo. Fui, busquei uma arma
voltei no caso, aí fui lá e aconteceu a treta. Aí lá teve uma troca de tiro, ele fugiu, aí eu persegui ele e foi a hora que ele tava brigando com outro indivíduo lá, eu cheguei e atirei nele. Tá. Conta com mais detalhe pra mim. O senhor chegou nessa festa por volta de que horas? Ah, não vou conseguir relembrar não, tem muito tempo. Tá certo. Mas a festa começou cedo, começou tarde? Não, ela tava tarde, foi à noite a festa, era à noite no caso. Tá certo. O senhor, quando chegou na festa, já tinha feito uso de bebida alcoólica naquele dia? Não, tava ingerindo no local, Então, o senhor ingeriu bebida alcoólica aquele dia. sim, Antes do senhor chegar na festa, o senhor usou algum tipo de entorpecente? não, Na só no festa, local, o senhor usou? O que que o senhor usou? Ah, no local? Só Isso. bebida mesmo. Não, eu pergunto algum tipo de Ah, droga. O senhor não, usou? droga não. Só Tá bebida e. O senhor se recorda quanto tempo depois que o senhor chegou na festa, começou ali a ingerir bebida, o senhor já conhecia a vítima antes daquele dia? Não, E aí, naquele dia, o senhor percebeu que a vítima estava te olhando estranho. sim. Começou a rodear o senhor. Uhum. Mas ela conhecia o senhor de algum lugar? Acho que sim, eu não sei. Tá, mas o senhor não conhecia ela. Não, E tem algum motivo específico, alguma coisa que aconteceu ali para ela começar a cercar o senhor? não sei. Certo. Ela estava cercando o senhor sozinha, estava com outras pessoas? Ah, tava ela e outro. Mas aí eu não sei, o outro eu não sei quem era. E o senhor estava na festa sozinho ou com outras pessoas? Tava sozinho. Tá certo. O Igor estava na festa? Tava. O senhor não chegou a ficar perto dele no dia? Não, nós cumprimentou lá e cada um ficou pro teu canto. Lá, foi pra Entendi. curtir mesmo. O Igor estava com outras pessoas lá? Tava. O senhor lembra quem era? Não muito. Tem muito tempo. Acho que era a mulher dele, não sei. Os parentes dele lá. Essa Ele era mulher casado. dele é a Emily? Sim. Eles ainda estão juntos? Ah, eu não sei. Porque eu não tô mais próximo muito dele assim. Tô mais Entendi. afastado. Aí o senhor disse que quando o senhor foi no banheiro, eles foram atrás do senhor. O que que aconteceu lá? Ah, ele começou a falar um monte de coisa lá. Aí foi a hora que eu vi que ele queria alguma coisa comigo. Mas o que que ele começou a falar pro senhor? Porque o senhor disse que até então vocês nem se conheciam. Sim, então, aí eu não sei. Ele começou a falar, perguntar uns treinos. Na hora eu não me recordo muito, não. Tem muito tempo isso aí. Mas o senhor se sentiu ameaçado? Sim. E o senhor. Mas é isso que eu pergunto pro senhor. O que ele falou, o que ele fez ali que deixou o senhor. Que fez o senhor se sentir ameaçado, porque o senhor disse que depois disso foi em casa buscar uma arma. É. Ah, no momento eu não vou lembrar muito, não. Foi algumas ameaças que, no caso, na hora, eu fiquei senti ameaçado e tentei resolver ali, mas não dá pra lembrar, tem muito tempo, né? Entendi. E por que que o senhor tinha uma arma de fogo em casa? Proteção também, menino novo, né? Assim, pessoa. A vida é cheia de problema aí, né? Menino novo também quer se amostrar pros outros, né? Quer ter alguma posse, assim, de alguma coisa, aí acaba comprando, assim, besteira, né? Mas no caso do senhor, o senhor tinha algum problema ou queria se mostrar para alguém? Tinha problema não, é mais, assim, pra querer se crescer, né? Arma, assim, o cara tem legítima defesa, alguma coisa assim, acabei comprando. Entendi. É, E aí o senhor foi buscar essa arma. Depois que o senhor voltou e buscou essa arma, as vítimas, no caso, né, o Davi e a pessoa que estava com ele ainda fizeram alguma coisa com o senhor? Ah, ele veio na hora que ele veio me cercar e eu já fui e perguntei pra ele, o que que foi que você quer? Aí foi a hora que começou a briga no local. Uhum. E como que vocês brigaram lá? Foi só de boca? Vocês. Não, foi de boca, aí não sei se ele tava armado, o que que tem, que ele começou a mexer na cintura, aí eu puxei o revólver e dei um tiro nele, aí ele correu. Isso na Entrou no festa? carro, sim, O senhor deu um tiro nele na festa? sim. Só que Entendi. não pegou, foi tipo pro alto, não veio pro rumo. Entendi. E aí, depois que o senhor deu esse tiro, o que que ele fez? Saiu. Entrou num carro, ele e outro indivíduo e saiu. E aí, mas o senhor disse que aí depois disso teve uma troca de tiro. Como que foi isso aí? Se ele saiu embora de carro? Não, aí foi no local que ele saiu, foi atrás dele, E o senhor tava de quê? de bicicleta. E o senhor de bicicleta conseguiu alcançar ele de carro. Porque ele teve uma colisão próximo do local. A que distância ali do local? Acho que eram as 3 ruas, que era uma rua reta e uma. A descida e a reta. Entendi. Então, o senhor já tinha mostrado. O senhor chegou a ver ele com uma arma ou o senhor só viu ele mexendo na cintura? Eu vi ele mexendo na cintura, então eu presumi que ele estava armado, não
Isso. O corretamente. senhor já tinha feito um disparo, ele foi embora e ainda assim o senhor perseguiu ele. Uhum. Mas não era o senhor que estava se sentindo ameaçado? Que nem eu falei, o cara, quando ele tem algum posse assim de alguma coisa, ele também quer mostrar que é pai igual, né? Na época eu também era novo, eu não tinha muita noção das coisas, era cabeça dura e acaba acontecendo essas coisas. Entendi. E aí, como que tá? Aí o senhor disse que ele teve um acidente. E aí, a hora que aconteceu o acidente, o que que aconteceu nessa hora? Aí na hora que eu cheguei lá, ele tava brigando com outra pessoa lá, aí eu só vi ele e só aconteceu a casa. O que que aconteceu? Aí eu derrubei ele lá. O senhor disparou contra ele? Sim, O senhor lembra quantas vezes o senhor disparou? não. Tá, então, a princípio, tudo isso aconteceu porque o senhor disse que se sentiu ameaçado, porque vocês começaram a se olhar estranho na festa. É, Tá certo. E o senhor também não recorda de nenhuma ameaça específica que ele tenha feito pro senhor. não, Tá bom. O senhor já teve algum problema com algum tipo de amigo dele? não. Tá certo. O senhor conhece, ou sabe dizer quem era o Leozão? Leozão eu conhecia assim por alto, assim de vista, andava pela cidade, conhecia por alto, não conhecia muito assim, não tinha muita proximidade. Ele estava na festa? Não. Ele estava na hora que aconteceu o crime? Na colisão a batida foi incluso ele e o cara. Os caras bateram no carro dele. Aí começou a discutir lá. Na hora ele tava. Entendi. E então quem estava na hora era a pessoa que o senhor atirou, quem estava com ele, o senhor, o Leozão, tinha mais alguém? Não me recordo muito, não. Tá certo. Depois que o senhor atirou na vítima, o que que o senhor fez? Fui embora. Sai fora. Só isso? Sim. Tá certo. O senhor chegou a responder por esse fato na justiça infracional? Fui preso uma época, depois saí. Entendi. E o que que virou seu processo na justiça infracional? Ficou em aberto, não sei. Por isso que eu não sei. Tá certo. O senhor lembra o que que o senhor declarou lá da justiça infracional? Não. Tá certo. Aqui no processo tem um depoimento do senhor que o senhor na delegacia teria contado exatamente essa história. Mas quando o senhor chegou na presença do juiz, o senhor disse que foi ameaçado pelo delegado para confessar esse crime. Ah, O senhor se recorda disso? não muito. Tá certo. Mas essa aqui é a versão do senhor. Uhum. E aí o senhor acabou absolvido porque o juiz levou em conta essa versão do senhor de que o senhor tinha sido ameaçado pelo delegado para encobertar o Igor. Isso aqui consta aqui na decisão do processo. E o senhor agora aqui está confessando o crime de novo. Qual versão que é a verdadeira? Que eu contei isso aqui. Tá certo. Mas só para ter certeza, então, o senhor mentiu pro juiz lá ou o senhor está mentindo pro jurado aqui sobre essa história? Lá pro juiz lá. Tá Eu certo. fiquei com medo de ficar preso. Tá? Menino novo, né? Tá E na certo. hora eu fiquei com medo. Mas na hora não teve medo de matar o Davi. Eu te falei, é menino novo, cabeça dura e também tinha ingerido álcool, né? Pessoa com álcool na cabeça também acaba fazendo besteira. Pode ver que tem outros casos assim, mas eu te falo, pessoa nova assim acaba fazendo besteira mesmo. Uhum. E foi a primeira vez que o senhor se envolveu com o crime? Não, Imaginando se todo jovem brasileiro matasse. é, Foi a primeira vez que o senhor se envolveu com o crime? não, Quais outras passagens o senhor tem? assalto, essas coisas assim, assalto mesmo, Usando arma de fogo? sim. Tá certo. Então a Mais arma de, soft também. então a arma de fogo que o senhor tinha, então, não era só para se amostrar, no caso, né? É, Foi a primeira pessoa que o senhor chegou a levar à morte? sim, Porque o senhor responde por um latrocínio aqui também na justiça infracional. A outra pessoa morreu também? isso aí. Tá certo. É, O senhor conhece uma pessoa que se chama Leonardo, que era amigo do Leozão? Não, No caso, o nome dele é Leonardo Silva de Alcântara, o senhor conhece? não, Tá certo. Naquele dia, consta aqui do processo que junto com o Leozão também tinha. Junto com ele, não, né? Mas também estava próximo ali ao local a pessoa de Jefferson Marques da Costa. O senhor conhece? não. Tá certo. A pessoa do. Só um segundo.
o Diego Pereira Menezes. O apelido dele é Batata, o senhor conhece? Não. O senhor sabe de alguma relação entre a morte do Leozão e esse Diego Batata? Só fiquei sabendo que ele tinha morrido. Quem, o Leozão? É, E o senhor sabe por que mataram ele? não. Tá certo. O senhor disse que o Igor estava na festa junto com a mulher dele, que no caso é a Emily, né? Na época era, né? Não sei É. se ainda é. O senhor lembra de mais alguém que estava com eles? Não, pra recordar, não. Tá certo. O senhor disse que naquele dia ficou sozinho na festa. O senhor foi convidado por quem para ir na festa? Ah, é festa assim, de quadro assim, sempre tem essa, né? Um fica sabendo pela boca do outro, aí também tem aqueles posts. Não é convite assim como se fosse uma festa fechada, é aqueles posts, vai ter uma festa na casa de tal. A festa de casa. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia não tem, hoje é mais festa privada, mas antigamente tinha muito isso. Entendi. É porque esse antigamente que o senhor fala foi em 2018, né? Foi esses dias. É, Mas aí eu reitero a pergunta pro senhor. O senhor foi convidado por quem para ir na festa? Como que o senhor ficou sabendo da festa? pela boca dos outros, pelo Facebook, postagem assim. Entendi, tá bom. E aí, então, mas chegando lá na festa, porque se o senhor se sentiu à vontade para comparecer lá, eu imagino que o senhor tenha imaginado que encontraria algum tipo de amizade que o senhor tem. O senhor não encontrou nenhum tipo de amizade lá que o senhor tenha? Não. Ficou sozinho na festa o tempo todo. Ah. Entendi. Tá certo. Em algum momento, o senhor já viu o Igor praticando algum tipo de crime? Não. O senhor já ficou sabendo de ele tendo posse ou porte de arma de fogo? Não. Tá certo. O Igor, em algum momento, pediu pro senhor vir aqui assumir a culpa desse crime no lugar dele? Não. Tá certo. O Igor estava junto com o senhor no momento que o senhor atirou no Davi? Não. Tá certo. Tá bom. Não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutor Vitor. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia. O senhor falou sobre esse tiro aí inicial na saída da festa, né? Aham. Foi na saída, isso que eu queria saber um pouco. Foi na saída da festa ou foi ainda dentro da festa? Na saída lá fora. Já estava lá fora já, né? Quantas pessoas, se o senhor puder lembrar também, essa festa estava muito cheia? Tava um pouco cheia. Mais ou menos quantas pessoas? Ah, não sei. É, Quanto ao acidente, o senhor falou que não conhece o Leozão, Não. mas mesmo assim eu vou perguntar uma coisa. Alguém dali envolvido no acidente, quando o senhor se aproximou, chamou o senhor? Não. Não chamou o senhor. O senhor chegou a falar na festa para o Igor que estava se sentindo ameaçado no momento que você encontrou ele? Não. Nada. Então o senhor não foi armado para a festa, o senhor Foi não. voltou em casa para poder buscar a arma. E foi isso que aconteceu? Aham. Tá. Sem mais perguntas, obrigado. Obrigado, doutor. Senhores jurados, senhoras juradas, Vossas Excelências também fazer uso de perguntas. Querem fazer? Dispensar, então. O senhor está dispensado. Lá, todos assentados. Diga lá, bom dia, senhor. Diga o nome dia. completo do senhor. Leonardo Silva de Alcântara. Tem parentesco com o Igor da Silva? Não, Brendo, David? não. Não, parece que não. Doutor Ebert, tem a palavra. Por favor. Obrigado, excelência. Bom dia, Leonardo. Tudo Bom bem? dia, tudo. O senhor sabe sobre o que trata esse processo aqui? Sim, Tá certo. Eu vou pedir para o senhor contar para a gente, então, o que o senhor lembra do momento que esse crime aqui aconteceu? nesse dia eu estava curtindo uma festa ali mais do Leozão no setor de oficina. Aí eu peguei e pedi ele para me deixar em casa. Aí quando nós tava subindo pela principal ali, o outro rapaz veio e bateu no carro dele. Aí de lá ele deu uma acelerada e o Leozão acelerou atrás. Aí logo depois ele parou. Aí nós parou atrás do carro dele. Aí descemos, começamos a discutir lá verbalmente. Aí depois chegou outro carro lá e o que aconteceu? Tá, vamos lá, só com um pouquinho mais de detalhe. O senhor Sim, falou que vocês estavam curtindo uma festa. isso. Essa festa é a mesma festa que todo mundo tava?
Não, Onde que era? Essa festa no setor de oficina, o senhor lembra mais ou menos o local? era mais ou menos ali perto da delegacia. Tá certo. O senhor, você estava em algum tipo de distribuidora de bebida antes disso? Não, estava numa festa de uma amiga. Tá certo. Tava o senhor e o Leozão só? Tinha o Jefferson também, mas ele ficou lá embaixo depois que ele chegou lá. Lá onde? O senhor fala no O local? local, onde isso. Ele tava lá também, só que como o Leozão ia me deixar em casa, ele já veio embora também. Aí na hora que aconteceu, ele chegou, mas na hora que aconteceu lá, quando ele ia descer do carro, aconteceu, ele entrou e saiu. Tá certo. O senhor conhecia a vítima? Não, O senhor conhece o réu? não, o réu, quem é o réu? O Igor da Silva Lima. Mais ou menos. O senhor conhece ele como? O que que é esse mais ou menos que o senhor conhece? Também que eu falo porque minha avó morava lá na mesma rua que a avó dele. Uhum. O senhor sabe se ele tem algum apelido? Peruca. Tá certo. É, E aí, o Jefferson, ele estava no mesmo carro que vocês? Não, ele tava no carro dele. Tá certo. Você lembra qual que era o carro que vocês estavam no dia? Acho que o do Leozão era um Bora, O senhor lembra a cor? verde. Tá certo. Aí nisso vocês saíram. E aí, para a casa do senhor, para sair de onde o senhor estava e chegar lá na. Para sair de onde estava sendo essa festa no setor de oficina, chegar na casa do senhor, tinha que passar pela avenida ali da quadra 45? Sim, eu moro mais em cima. Tá certo. Vocês estavam andando a que velocidade, vocês lembram? Da pista? Ah, não tava rápido não, tava devagar. Bem devagar. Vocês É. chegaram a parar? Vocês estavam parados ali da pista na hora que Não. aconteceu o acidente? A gente tava passando pela principal, aí quando o carro deles veio e bateu na lateral nossa, aí eles acelerou, ele foi atrás. Uhum. Aí paramos, começamos a conversar verbalmente lá, e depois chegou e aconteceu. Tá certo. Então, primeiro vocês bateram ali, aí o outro carro ainda saiu dirigindo e vocês saíram dirigindo para encontrar ele. Nós tava vindo aqui na principal, ele saiu da rua, né? Acho que ele veio muita velocidade, aí conseguiu bater assim, só que bateu e continuou acelerando, foi embora. Aí um pouquinho na frente eles parou, e nós parou junto. Ah, tá. Eles pararam por conta própria ou vocês fecharam eles? Não, eles pararam assim por conta própria, até Pra porque o falar carro do dele ficou acidente. na frente. Para falar do acidente, no Sim, caso. isso. E aí, tá bom. Aí, quem que desceu primeiro do carro ali, você ou o Leozão? Ah, não foi no mesmo momento, mais ou menos. Entendi. E aí, o que que vocês chegaram a conversar ali? O que que o Leozão falou com ele sobre o acidente? Como que foi? Ficou meio que discutindo verbalmente lá, não lembro muito, pra ver que se resolvia Uhum. E aí, da melhor forma. porque assim, o senhor disse que bateram, ele andou mais um pouco, parou, vocês pararam junto. Sim, Depois que vocês estavam parados, desceram do carro, começaram a conversar. Foi quanto tempo para chegar o pessoal que matou a vítima? acho que mais ou menos uns 30, 40 segundos. Não Foi, muito tempo, não. foi logo após a batida Foi e já logo chegaram após atrás. isso. Tá certo. O senhor lembra qual era esse outro carro que chegou? Esse terceiro carro? Pior que eu não lembro. Tá Como certo. eles veio de frente, sim, né? Tá com o farol ligado, não prestei Entendi. minha atenção. Do carro que bateu em vocês, tinha quantas pessoas? Além da que morreu. Se eu não me engano, duas também. Tá, mas tinha duas com a vítima ou duas além da vítima? Só os dois, a vítima e o outro rapaz. Só dois no carro. Entendi. Aí, desse carro, desse terceiro carro, quem que saiu desse terceiro carro, o senhor sabe? Aí desceu o Igor e o Breno, né? Deu pra me ver no momento. Uhum. E o senhor lembra se ele saiu de qual lado do carro? Ali do lado que E estava aí, pior que eu dirigindo? não sei, porque quando chegou, nós já tava conversando ali já. Então vocês estavam todo mundo distraído ali, ninguém estava nem esperando esse carro chegar. Normalmente da minha parte do Leozão, não. Uhum. Nós tava vindo de outro lugar, nós só passou, acho que na hora errada. Vocês Na hora que- chegaram a conversar qualquer coisa com o pessoal desse terceiro carro que chegou depois? Não, foi coisa rápida. E tá, e aí eles chegaram ali, como que foi? Aí chegou lá, desceu do carro lá e atirou. Uhum. Quem que atirou no caso? Acho que foi o Breno. Entendi. E quem que era a outra pessoa que estava no carro, que estava dirigindo? Aí agora eu acho que é o Igor. Tá No caso, certo. desceu os dois, eu acho que foi, né? Mas então o senhor viu o Igor descendo do carro junto com o Breno. Sim.
Tá certo. O Igor chegou a fazer alguma coisa com a vítima antes do Brendo atirar nela? Rapaz, ele desceu com a sandália na mão, acho que ele deu uma sandáliada nele. Deu Só uma, isso. deu um quê? Sandáliada nele. Bateu nele? Foi. Ele chegou a falar alguma coisa antes de bater nele e o Brendo atirar? Ah, eu acho que não. Como ele já chegou, desceram e aconteceu. Então, assim, só para eu confirmar se é dessa forma que o senhor está narrando. Vocês estavam discutindo, Uhum. o terceiro carro parou, desceu o Brendo que atirou e desceu o Igor que agrediu ele. Então eles desceram, o Igor deu essa sandalhada que o senhor falou Sim. e o Brendo já chegou e atirou sem falar nada? Sim. Entendi. O senhor lembra quantos disparos que ocorreram? Pior que não. Mas assim, Falou do momento. o Brendo já desceu com a arma na mão? Creio que sim. Irmão, o senhor viu ele descendo? Se o senhor não lembrar, se o senhor falar Não, que não lembra. ele chegou e ele atirou. Entendi. O senhor viu os disparos ou a hora que o senhor viu a arma ou viu os disparos, o senhor fugiu do local? Eu vi o disparo. O senhor Aí viu? saiu. Não, vi que nós tava conversando do lado do outro. Ele veio e atirou. Ah, já chegou atirando na frente de vocês, então. Sim. Entendi. E aí é que eu pergunto, o senhor lembra em que região do corpo ele atirou? Pior que não. Na região foi muito rápido. Tá certo. Então, ali foi mais, assim, o senhor disse que foi uma sandalhada que o Igor deu. Ele já desceu com esse objeto na mão? Foi, ele desceu, pegou a sandália e começou a agredir ele. E aí, o Brendo só atirou depois que o Igor parou de agredir. Foi. Tá certo. Ah, assim, o senhor depois chegou a tomar conhecimento de por que que eles teriam matado a vítima desse jeito ali? Pior que não. Tá certo. O senhor sabe se o Igor e o Brendo tinham algum tipo de relação com o Leozão? Era mais conhecimento mesmo, de rua, ver assim, de vista. Certo, mas assim, de falar assim, eles são amigos, ou eles estudaram junto, moraram na mesma. Igual o senhor disse que Uhum. parece que o Igor morava na mesma rua que a avó do senhor morava, não é? Minha avó morava e a avó dele também morava lá na mesma rua. Então, meio assim, tinha algum tipo de relação? O senhor conhece algum tipo de relação entre o Leozão e o Igor e o Brando? Desse tipo igual a do senhor? É mais assim, de te ver na rua e aí conversar e. Então o Leozão aqui era conhecido. Leozão? Também. Tá, o senhor sabe dizer assim por que que ele era. Ele era bem conhecido? Leozão? Isso. Sim, muita gente conhecia ele. Então, aí eu pergunto assim: o senhor sabe por que que ele era tão bem relacionado? O que que ele fazia? Por que que Nada, ele ele era um tinha- rapaz de boa, tranquilo na dele. Gostava de tomar as dele lá, mas não fazia mal pra ninguém, não. Entendi. Depois disso, você e o Leozão ficaram. Aí, por exemplo, o pessoal. Vocês chegaram a ver o pessoal que atirou fugindo ou vocês saíram do local antes? Quando nós escutou o tiro, nós entrou no carro e saiu correndo. Entendi. Então vocês nem ficaram para ver como que terminou, né? Não. O senhor chegou depois a tirar a chave do veículo do menino que bateu em vocês? Sim. Mas isso aí, vocês tiraram porque achou que ele ia fugir? Sim, porque até quando ele chegou, ele bateu no carro e falou, ele vai parar e vai conversar, só que ele acelerou. Aí o Leozão também acelerou atrás, aí parou, começou a conversar e aconteceu. Entendi, porque o senhor disse que ele parou por conta, né? Que vocês não fecharam ele parou por conta. Não, ele acelerou também atrás, né? Não, sim, eu entendi. É porque Aham. quando o senhor Agora conta que o senhor. fechar, não fechou, não. Não, Até então que eu o carro entendi. dele Mas é parou porque na o senhor disse que ele estacionou por conta própria para falar sobre o acidente. Sim, O senhor até porque disse. ele saiu na frente, aí nós foi atrás também. Então, aí porque o senhor pegou a chave com medo dele acelerar de novo, porque o senhor disse que ele desceu para discutir sobre o próprio acidente em si, né? Então, qual que era a necessidade de pegar a chave do veículo? Também foi no calor do momento. Também O senhor tinha ingerido bastante álcool naquele dia? nem tanto. Tava mais certo. tranquilo, tava indo pra casa já. O Leozão tinha bebido bastante? Não, também tá moderadamente. Agora foi só uma Tá certo. comemoraçãozinha mesmo. E aí, eles chegaram a falar, e aí, vamos pagar, não vamos? Deram algum problema por causa do acidente em si? Nós chegamos a conversar pra ver o que ia rolar, só que não deu tempo de conversar totalmente. Foi coisa muito rápida. Entendi. Depois disso, o Leozão chegou a morrer. O senhor sabe quem foi a pessoa que matou ele? Ou ouviu dizer quem Eu ouvi foi? dizer que foi um andar de batata. Tá certo. E o senhor sabe ou ouviu dizer por que razão ele teria feito isso? Já o motivo eu não sei.
Aí fiquei sabendo que tava meio que relacionado, Entendi. pro alto. O senhor sabe se o Leozão tinha algum problema com esse Batata? Não, Tá certo. Antes disso, assim, tem algum relato aqui no processo? Parece que esse Batata tinha uma turma dele, o Leozão tinha uma turma dele, eles eram brigados, o senhor sabe de alguma coisa sobre isso? não. É porque eu sempre andava com o Leozão, aí ele ficha com eles não. Entendi. Falei, ele era um rapaz bem tranquilo. Gostava de beber dele, mas não fazia mal pra ninguém, não. Tá certo. O senhor contou que no dia o senhor viu o Igor descendo do carro, batendo nele, e depois viu o Breno descendo e efetuando os disparos. Depois disso, o senhor chegou a ter contato, seja com os parentes da vítima, seja com o Igor, com o Breno, para saber por que esse crime aconteceu desse jeito? Não, nem cheguei a perguntar por que não. Tá certo. O senhor chegou a ouvir aí o comentário do pessoal, como que aconteceu? Por que Não, isso? pior que não. Tá bom. Eu agradeço o depoimento do senhor. Não tenho mais perguntas. Obrigado. Bom Doutor dia. Vitor. Tudo bem? Tudo bem, senhor Leonardo? Beleza. O senhor comentou aí que depois que teve o acidente, né? Teve o acidente, aí os senhores ainda tiveram que ir atrás um pouco ali do veículo que ele não parou, né? Depois Sim, parou, foi. aí desceram do veículo, começaram a discutir, chegou esse carro, né? O senhor falou aí que chegou em segundos, mas no outro depoimento que o senhor deu, o senhor chegou a falar em 3 minutos. Mais ou menos. Eu sim. queria saber se o senhor tem certeza exatamente do tempo, que Exato. realmente que é difícil ali, né? Exatamente não, mas Não, foi né? por aí, 1 minuto, uns 40, por aí. Tá. Totalmente na hora, assim, não. O pessoal que estava ali no Astra, né, esses que bateram no Aham. veículo, eles falaram alguma coisa inicialmente, que estavam com medo de alguma coisa, estavam sendo perseguidos, por isso estavam correndo. Eu acho que pela velocidade, né, ele já tava... Porque ele não tava na principal. Como é que o cara vai sair de uma rua, né? Tem que esperar pra passar. Já vim bater no carro e acelerar e querer ir embora. E aí, como é que era o local ali? O momento que os veículos pararam, era um local assim, a pista era larga. Foi na mesma principal, era uma principal, né? Aí tem as ruas. Ele saiu da rua aqui, já bateu e acelerou. Aí então, foi na mesma principal ali. E aí os senhores ficaram na própria pista conversando? Foi, encostou os carros na lateral aqui da pista e ficamos em cima da calçada. Tá. O senhor mencionou, isso aqui chamou a atenção, que o atirador que desceu do carro estava com capuz. O senhor mencionou num outro depoimento. Uhum. O senhor se recorda disso? Capuz, sim. Acho que eu vi ele de capuz. E o Leozão conseguiu reconhecer esse rapaz quando ele. Parece que o Leozão tinha chamado, né, o pessoal do carro. Eu não entendi muito bem essa parte. O Leozão, quando viu esse carro parando, ele chegou a chamar alguém desse carro? Não, Não chamou, parceiro, vem aqui. Ele não fala isso. só estava eu e ele. O motorista do veículo que parou atrás depois, de onde saiu o atirador, o motorista que o senhor falou que deu chinelada, ele deu alguma ordem pro atirador ir lá pegar uma arma, alguma coisa? Não, pelo menos na nossa frente, não. Ele, Que já ele, desceram do carro e ele veio na ele frente. desceu para dar uma chinelada no Sim, rapaz lá. foi. Foi isso que ele fez. Isso, só Tá. isso. Tá bom, obrigado. Senhor jurado, alguma pergunta para a testemunha? Estamos dispensando o senhor. Muito obrigado, viu? Nada. Bom dia, senhor. Bom dia. Diga o nome completo, por gentileza. Elinaldo Ferreira Jorge. Mais uma vez. Seja bem-vindo, policial Rinaldo. Vem com o senhor, né? Tudo bom? Se for das investigações desse caso aqui, deve ter participado, Sim, né? participei. Vamos lá sobre esse fato aí. Herbert. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Linaldo. Bom Bem, dia. senhor? Tudo bom? Certo. O senhor se lembra da investigação desse caso aqui? Se lembra? Alguma coisa lembro. Tá certo. Eu queria perguntar para o senhor,
assim, quais as diligências ali a polícia realizou e que chegaram na conclusão de que o Igor seria um dos responsáveis pelo crime? Foi na declaração dos testemunhos, né? Que falaram que, principalmente da vítima Diógenes, né? Que falou que ele chegou com o primo dele, que é o Brendo, e que ele agrediu o irmão dele e o Brendo que atirou. Entendi. E o senhor sabe o porquê que esse fato aconteceu? Diz que foi uma discussão que teve na saída da festa lá, né? Que o Brendo teve com a vítima, né? Uhum. Na saída da festa eles teve uma discussão. E aí chegou assim a ser esclarecido quem que começou a discussão, por que que teve essa Uhum. discussão? Não, a discussão entre foi a vítima e o Brendo, né? A princípio. Uhum. É, chegou a ter. Depois parece que uma das pessoas que estavam envolvidas no crime era o Leandro, conhecido como Leozão. Teve um tempo que parece assim que a polícia chegou a cogitar dele estar envolvido no crime? O Leozão? Não, teve a informação que o Diego, conhecido como Diego Batata, tinha matado o Leozão por causa do que o Leozão estava envolvido na morte do pupilo dele, né? Que seria o Davi. E Aham. o Diego era envolvido com tráfico, roubo, né? O Davi não, o Diego. Aham. E o Leozão? O Legião não conhecia ele até nessa época, eu não conhecia ele. Entendi. Essa informação, assim, a polícia chegou a apurar isso concreto ou só chegou essa notícia para vocês? Chegou essa notícia, mas Então, mas não foi, por mim não foi apurado, não. Assim, é isso que eu queria perguntar. Se vocês reuniram algum elemento concreto de que o David ele tinha algum tipo de relação com criminalidade, alguma coisa, se ele, assim, porque falou assim que ele tinha. Porque isso aí foi um comentário que teve aqui no processo realmente, que ele teria o Diego teria matado o Leozão, porque o Leozão supostamente estaria envolvido na morte do David. E aí falou que seria porque assim, o David seria o pupilo dele. Se vocês chegaram a confirmar se ele realmente, o David estava entrando para criminalidade, se ele já tinha algum envolvimento, alguma coisa não, ele nesse sentido. tinha antecedente, ele não tinha antecedente criminal, não. Entendi. É, o... E como o senhor disse, o Leozão também não tinha. Não pesquisei a vida. Assim, eu não conhecia ele, mas não sei se ele tinha antecedente, não. Entendi. É, a polícia depois chegou a cogitar a participação de alguma outra pessoa no crime que não fosse o Brendo e o Igor? Não, teve outra pessoa, não. Tá certo. É, E como o senhor disse, assim, o motivo ali do crime teria sido essa discussão na saída da festa, mas que, assim, o que em si foi discutido e o porquê não chegou nenhuma informação. Vocês chegaram a apurar uma linha de que teria sido relacionada a uma mulher do Igor lá, que teve algum tipo de problema em relação a ela? Teve uma informação de que ele podia ter mexido com a mulher do Igor, né? Mas não foi esclarecido nada sobre ninguém tocou nesse assunto lá. Os que foram entrevistados, ninguém falou nisso. Entendi. Quando o Igor, que o Igor foi ouvido na delegacia pelo menos 2 vezes, o senhor acompanhou algum desses interrogatórios? Não me recordo. Acho que eu ouvi ele uma vez, mas não recordo, assim. Acho que eu ouvi ele uma vez, sim. Certo. Na época que o senhor se recorda do teor das declarações dele sobre o envolvimento dele com esse crime? Não, eu só me recordo de ter falado que logo depois do crime ele tinha ido embora para casa dele, que ele não chegou aí da festa, ele foi embora para casa, né? Não foi, só foi para casa. Eu Uhum, me lembro disso. entendi. Tá certo. Então tá bom, eu agradeço o depoimento, senhor. Não tem mais perguntas. Teve uma testemunha que falou que eles falaram que saíram os dois casais juntos, né? Mas na realidade, teve uma testemunha que falou que não, que ela foi embora a pé com um amigo dele, que diz que é irmão, A é o Dalila e Saulo, o que foi Saulo. andando com ele, embora andando, que não foi embora com eles. Uhum. Não, esses depoimentos estão aqui no processo. Tá certo. Eu agradeço o depoimento do senhor. Muito obrigado. Doutor Vitor. Bom dia, policial, Bom tudo dia. bem? Assim, especificamente em relação ao Igor, o que mais assim de elementos de convicção foram angariados em relação a ele? Então, foi só o depoimento da testemunha mesmo.
O veículo dele, qual era o veículo do Igor? Se você recorda? Eu acho que era um Gol, não, salvo engano, acho que era um Gol. O senhor lembra se ele foi periciado, alguma coisa? Não me- O senhor se recorda se buscaram alguma câmera de segurança das redondezas? Nessa época tinha poucas Pouca. câmeras. Tá. Ok, obrigado. Olha, Naldo, mais uma vez, prazer em revê-lo. Não, Corretor do senhor, bom dia.